Parece que as loucuras do Reino Unido de imigrantes ilegais a ocuparem hotéis ou a serem fornecidos esses mesmos hotéis aos imigrantes ilegais para os alojar começam a acontecer em Portugal. Temos neste momento um hotel de voluto no Porto transformado em abrigo para imigrantes ilegais que, obviamente, desde logo pela caracterização da sua situação legal em Portugal, nem sequer deveriam cá estar, quanto mais a ocupar edifícios. Isto acontece no Porto, no Bonfim. Vamos ver esta notícia e faremos uns comentários. Ora, temos hotel de voluto no Porto transformado em abrigo ilegal para dezenas de imigrantes. O antigo hotel de voluto no Bonfim, no Porto, está ocupado de forma ilegal por mais de 60 imigrantes a viver em condições insalubres e sobrelotadas. Vizinhos denunciam vandalismo e insegurança, enquanto a PSP alerta para o aumento de alojamentos ilegais na cidade. E, portanto, a PSP, que deveria ter os mecanismos legais para atuar, que efetivamente muitas vezes não tem, até porque se por alguma razão entrarem neste hotel do voluto com a força com que têm que entrar, aí já apareciam os mídias tradicionais para noticiar esta situação. Até agora andam caladinhos. Isto é uma notícia do Folha Nacional, que é o jornal do Chega. Até agora andam caladinhos sobre o assunto. Se por alguma razão houver uma entrada musculada como tem que ser nesta situação ilegal e se tratar desta situação de forma adequada, os mídias tradicionais aí aparecem as organizações antifascistas, antirracistas, aparece essa gente toda. O Mamadou Ba também deve vir dizer umas coisas, que é um homem muito decente, como toda a gente sabe, e portanto aparecia essa gente toda e de repente estávamos efetivamente a fazer mal aos imigrantes que, adivinhe-se, ocuparam um espaço que não lhes pertence. É tão simples como isso. Um antigo hotel situado no bairro do Bonfim, no Porto, foi ocupado de forma ilegal por dezenas de imigrantes, revelou uma investigação da revista Sábado. O edifício, que durante cerca de 60 anos funcionou como unidade hoteleira sob o nome Hotel Nave, encontra-se atualmente devoluto e profundamente degradado, servindo agora de abrigo a pessoas em situação vulnerável. Se agora de repente começamos a fazer disto norma, uma pessoa entra aqui em Portugal, deixam de haver, por exemplo, edifícios devolutos, começam a ocupar casas das pessoas e depois, como a esquerda genericamente, isto são soluções da esquerda, portanto, há um homem que até foi defender isso ao canal Now, que defende as ocupações em caso de extrema necessidade. Eu na altura até sugeri que ele deixasse nos comentários a sua morada, não vá alguém ser da zona dele e ter a extrema necessidade de ocupar a casa do próprio. Se tiverem a extrema necessidade de ocupar, o próprio pode dormir na rua, para dar o exemplo. Acho que não haveria problema nenhum. De acordo com a reportagem, o interior do prédio apresenta condições de insalubridade extrema. Não há abastecimento de água, eletricidade ou gás, o lixo acumula-se em várias zonas, o cheiro a urina é intenso e muitos dos quartos encontram-se vandalizados. Garrafões com resíduos, paredes destruídas e divisões improvisadas para a habitação compõem o cenário de abandono descrito pelos jornalistas. Os ocupantes vivem em quartos sobrelotados, sem contratos legais, sem condições mínimas de segurança ou higiene. Adivinhe-se, quem é que diria que Portugal, que é um país que não tem grande capacidade de construção, não só pela quantidade de burocracia que envolve construir uma casa, um prédio, o que quer que seja, como também pelos preços e pela quantidade de impostos que o Estado mete ao bolso por causa da construção, quem diria que, tendo em conta que não temos capacidade de gerar mais oferta, se permitirmos a entrada massiva e artificial de procura, quem diria que iriam acabar as casas em Portugal? Quem diria que estas situações iriam começar a acontecer? Sabem quem é que diria? Todos os países da União Europeia que já enfrentam estas situações, nomeadamente são mais comuns no Reino Unido, desde logo até o próprio Estado a pagar hotéis que estão em funcionamento e a pagar para que estas pessoas estejam alojadas, porque Vossas Excelências, e são hotéis de 4, 5 estrelas, e portanto Vossas Excelências têm que ser bem tratadas. Um britânico que queira uma casa lixa-se porque não consegue dividir a casa com 10 ou 15 primos e pagar 100, 200 euros cada um. Mas estas pessoas chegam cá, têm que ter lugares em hotéis, e os britânicos estão neste momento a pagar a preço de ouro esta brincadeira. Os moradores da zona afirmam sentir um crescente clima de insegurança e responsabilizam a ausência de fiscalização por parte das autoridades e dos proprietários do imóvel. Vizinhos relatam episódios de ruído constante, vandalismo e entradas forçadas no edifício, exigindo uma intervenção urgente para travar a ocupação e devolver a normalidade à área. Fontes da PSP confirmaram que este caso não é isolado. Só no primeiro semestre deste ano foram identificados cerca de 30 alojamentos ilegais no Porto, maioritariamente ocupados por cidadãos estrangeiros. Essas estruturas apresentam, segundo
segundo a PSP, graves irregularidades, designadamente sobrelotação, falta de condições de higiene e inexistência de contratos de arrendamento. No caso específico do Hotel Nave, uma ação de fiscalização revelou que 60 pessoas viviam no interior do edifício, que possui 81 quartos. Muitos desses espaços vandalizados ou adaptados de forma improvisada para fins habitacionais, sem qualquer autorização ou parâmetros mínimos de salubridade e segurança. E, portanto, temos apenas, na zona do Porto, porque o Rui Tavares até brincava com os números na Assembleia da República, dizendo que não era uma situação relevante, que, enfim, que são meia dúzia de casos, que não é preciso legislarmos nessa direção, como se, na Suécia, por exemplo, as coisas não se tivessem tornado piores num curtíssimo espaço de tempo. Como se não tivessem começado com 2 casos e agora acabassem, por exemplo, só no primeiro semestre deste ano com 30 alojamentos ilegais, maioritariamente de pessoas estrangeiras. Ou seja, pessoas que deveriam estar a cumprir as regras exatamente como nós, porque eu, se não cumprir uma regra, se não pagar o seguro do carro, se não fizer a inspeção do carro, não pagar o seguro da casa, não pagar a renda da casa, vêm cá a casa, passam multas e é se não tratarem de me levar alguns bens. Estas pessoas chegam cá, fazem o que querem. A PSP entra de forma mais musculada em determinada circunstância. Aqui dá-lhe raio que são racistas e que são xenófobos e, portanto, a PSP é um conjunto de mauzões que não deveriam poder atuar. A ocupação ilegal do imóvel insere-se num contexto mais amplo da crise habitacional e da vulnerabilidade social que afeta as grandes cidades portuguesas. Com o aumento de fluxos migratórios e a escassez de alojamento acessível, têm-se multiplicado casos de edifícios devolutos transformados em habitações precárias. Há relatos de imigrantes a pagarem de 150 euros a 200 por cama em espaços improvisados, sem ventilação, higiene ou condições de segurança. E, portanto, meus caros, esta é a situação de terceiro mundo que se começa a viver em Portugal, que já se vive no Reino Unido. Eu já tenho mostrado notícias no meu segundo canal, para quem estiver interessado, tem o segundo canal na descrição. Eu já tenho mostrado notícias onde falo de política internacional e no Reino Unido é bastante comum que o governo comece a financiar espaços, nomeadamente hotéis, para que os imigrantes fiquem enquanto estão a tratar dos seus processos e, portanto, Vossas Excelências têm que estar a dormir em hotéis, como se não tivessem que esperar no país de origem a possibilidade de estarem cá. Mas não, estas pessoas entram ilegalmente, são-lhes dados hotéis e, portanto, estão ali no hotelzinho enquanto esperam. Alguns deles, como já tem acontecido recentemente, piram-se do hotel à meia da noite, vão violar mulheres, assediar pessoas e é quando não vão esfaquear gente, como aconteceu, por exemplo, numa estação de metro, em que uma pessoa que fugiu de um desses alojamentos, foram 13 facadas a uma pessoa, ou o que é que foi, que acabou por falecer. E, portanto, isto tem acontecido muito frequentemente no Reino Unido e começa a acontecer cá. E eu pergunto se precisamos de chegar à situação do Reino Unido para começarmos a pensar agir, porque o Rui Tavares diz, não, isto são pouquinhos casos, isto nem interessa, é como a burca. A burca, isto como vê-se poucas burcas em Portugal, nem sequer nos devemos preocupar. Portanto, só quando o problema nos atropelar culturalmente é que nós temos que começar a falar dele. Eu compreendo que realmente talvez não se esteja tão mal em Portugal como se está na Suécia. Talvez não se esteja tão mal em Portugal como se está ou na França ou em Bruxelas especificamente, na Bélgica, mas em Bruxelas especificamente. Eu compreendo isso tudo, mas eu não quero sequer chegar a esse ponto, quero que se tratem já dos problemas. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. A bandalheira da imigração e a substituição populacional continuam em curso e, portanto, tem que se alterar a legislação e começar a falar de um plano para devolver centenas de milhares de pessoas ao seu país, que há muitas que não estão cá a fazer nada. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.